A venda do estádio do Maracanã pode ser um atalho para o Flamengo ter, enfim, a sua casa própria. Pois bem, o Maracanã está sendo vendido para quitar as dívidas do estado do Rio de Janeiro com a União, e o plano é de ter o Flamengo como seu comprador para evitar o esvaziamento. Já houve até mesmo uma reunião entre o estado e as partes representantes do Flamengo, mas a pergunta que fica é: será que o Flamengo vai desistir da construção do seu estádio próprio? Hoje vamos conversar um pouco sobre o que se sabe a respeito da compra do Maracanã pelo Flamengo. Primeiro ponto é que o BAP já nunca foi lá muito fã do projeto de construção do estádio do Flamengo. Em entrevista ele chegou a dizer, abre aspas, era muito mais complicado do que se imaginava. Não é simples, não é rápido e não é fácil. E para ilustrar o que o atual presidente do Flamengo disse, os estudos feitos pela FGV apontaram um prazo de até 4 anos para a descontaminação total da área do gasômetro. A construção saiu do prazo de início de 2029 para 2036, caiu de um estádio de 78 mil lugares para 71 mil lugares e o orçamento caiu de 3,1 bilhão para 2,2 bilhões. E aí o Maracanã entra em cena. O Maracanã entrou na lista dos bens que podem ser utilizados para negociar a dívida do Estado com a União, e o projeto precisa ser ainda aprovado pela ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A ideia seria vender para o Flamengo, surgiu de uma reunião que teve Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, presidente da ALERJ e principal candidato da União ao governo do Estado do Rio de Janeiro, e o BAP, presidente do Flamengo. E é importante falar que a concessão entre o Fla-Flu, até caso o Flamengo não compre, ela segue até 2044, mas existem umas peculiaridades ali no meio do caminho, né? Porque a concessão entre o Flamengo será cumprida até o final, ponto. É como se fosse uma venda porteira fechada, mas na lei complementar 40/2025 se especifica que cabe ao comprador negociar com os ocupantes, ou seja, quem comprar pode negociar ali se vai querer continuar ou se não vai querer continuar. Muito provavelmente continuará, o Flamengo investe Flamengo e Fluminense, eles investem cerca de 20 milhões ao ano, eles levam público ao Maracanã, eles têm um projeto de investir até 186 milhões de reais até o final desse contrato, então não existe muita possibilidade para que esse contrato não seja cumprido, porque traz mais benefícios do que malefícios. Mas pode mudar. Mas tem um porém nessa lei que diz que o projeto prevê que os ocupantes regulares em até 1 ano ou mais e com obrigações em dias têm preferências na compra. Ou seja, o consórcio Fla-Flu tem uma preferência na compra se comprarem juntos. Caso seja vendido só para o Flamengo, ele também teria ali a preferência, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, né? Ao que tudo indica no projeto, na lei complementar. E a ideia surgiu de se vender para o Flamengo para evitar o que aconteceu com o Pacaembu. O que aconteceu com o Pacaembu? Palmeiras, São Paulo e Santos tinham seus estádios em São Paulo. O Corinthians era o ocupante principal do Pacaembu. Santos, eventualmente, quando jogava em São Paulo, também jogava ali, mas o Corinthians era quem ficava mais. E após a construção de Itaquera, o estádio acabou ficando vazio. E hoje em dia não se tem muitos jogos lá. Ele ficou com uma concessão ali dos 4, que eventualmente jogam no estádio, né? Eventualmente, como o próprio Vasco vai jogar no Maracanã também enquanto São Januário estiver sendo reformado. São Paulo nem está jogando no Pacaembu, né? Vai jogar em Santos, nas reformas do Morumbi, quando tem jogos. Então, querem evitar que isso aconteça aqui no Maracanã. E a ideia seria vender para o Flamengo, que é de fato o maior público do estádio. E que se construir o seu estádio próprio, ele praticamente não vai ter tanto uso no Maracanã. A venda, além de ser um atalho para o Flamengo ter a sua casa própria, seria um trunfo político para Rodrigo Bacelar ter mais visibilidade nas vésperas do ano da eleição. Porque vamos lembrar que Eduardo Paes é um dos candidatos um dos pré-candidatos, né, a governo do estado do Rio de Janeiro. Assim como o Rodrigo Bacelar, que pode ter na concessão do Maracanã, nem a concessão, a venda do Maracanã para o Flamengo, uma visibilidade muito maior do que ele tinha até então. Então existe ainda uma jogada política em meio a toda essa jogada da venda do Maracanã. E além de tirar também o trunfo do que Eduardo Paes tinha de ter cedido o terreno do gasômetro para o Flamengo, que seria o seu estádio, né? Agora, vamos aos finalmente. O Maracanã, estima-se que todo o complexo seja vendido por 2 bilhões. Todo o complexo. Teria o parque aquático, teria o Maracanãzinho, então seria o estádio, então seria toda aquela área ali vendida por 2 bilhões de reais, enquanto a obra do Flamengo estaria estimada a 2,2 bilhões. E a gente sabe como é que é a obra. A obra começa 2 e vai só Deus sabe onde. Teria isso, um valor menor do que as obras. O BAP não se entusiasmou tanto com as obras, especialmente pela descontaminação. Acho que isso foi uma coisa que
de fato, prejudicou muito esse andamento, porque é muito tempo para começar uma obra. E no Maracanã ele teria um estádio pronto, um estádio de porteira fechada, um estádio que já todo mundo já conhece, mas a pergunta que fica é: como vai ficar o projeto do estádio do Flamengo daí por diante? Porque já tem coisa adiantada ali, já tem o Flamengo assinando o compromisso de que teria um estádio, então fico me perguntando muito como é que vai ser esse projeto no futuro. Mas se você estiver assistindo no futuro, deixa aí nos comentários. Aqui só trouxe as informações primordiais, conforme forem surgindo novas informações, vamos lhes atualizando e até a próxima. Muito obrigado.